galera, estamos aqui para o nosso terceiro episódio do nosso podcast Fôlego 10, o podcast que fala de saúde, esporte e performance. E hoje estamos aqui com o nosso amigo Felipe Barreto, o famoso Pichan, que vai falar um pouco da história, vai falar um pouco do seu, desde quando você começou e principalmente a modalidade que você praticou. Então eu queria, Felipe, que você se apresentasse aí rapidinho, porque a gente vai ter bastante coisa, então não precisa falar toda a sua história já. Só fala seu nome, fala sua história. Muito obrigado, Frê. Um prazer imenso estar aqui. Vamos bater esse papo, vamos conversar e, enfim, feliz demais de estar aqui e fazer parte desse projeto maravilhoso. Parabéns, Deus abençoe. Cara, amém. Muito obrigado. Eu sei que é uma correria aí sempre, né? Mas sim. O nosso podcast, a gente tem a ideia de passar informação para todo mundo, através das mídias sociais aí, do YouTube, Instagram e tudo mais. E todas as modalidades que são envolvidas aí através do esporte, a gente vai falar. Sim. E hoje a gente vai falar mais em específico do futebol. Perfeito. Né? Que é a sua isso. história aí no futebol. É isso aí. Então eu já queria puxar um primeiro momento, uma pergunta, para perguntar para você sobre quando você começou. Né? Você lembra a idade? Sim, você lembra onde foi, como foi? Conta um pouco. Frê, minha mãe, né? Minha mãe, Deus o tenha. E meu pai sempre disse, desde moleque, desde pequeno, sempre querendo estar atrás de futebol, chutando bola, brincando, enfim. Sempre eu percebo que existe o dom, né? Divino, mas assim, eu sempre quis muito. Então, eu comecei a fazer escolinha com 7 anos de idade. Que é a idade que pode entrar, né? Sim. E aí, graças a Deus... Isso foi aqui? Isso, comecei em Brotas, na escolinha do Macalé, do Claudinho. Sim, Macalé. E aí comecei a treinar, e graças a Deus, até hoje, apaixonado pelo esporte, né? Não, bom demais. E tem uma história maravilhosa, né? Só explicando para vocês, a gente fala Brotas aqui em alguns momentos, porque a gente está gravando o nosso Fôlego 10 aqui na cidade de Brotas, interior de São Paulo. Perfeito. Então, algumas pessoas que vão aparecer aqui, a história é daqui. Então é interessante a gente falar, né? Sim. Então, com 7 anos... 7 anos eu comecei, perfeito. Comecei, e aí aquela fome, aquele desejo, aquela vontade de ser jogador, né? E bom, hein? Obrigado, que isso. E aí, sempre tentando melhorar. Treinar. Só que assim, uma criança, né? Sim. 7 anos de idade, uma criança, só que sonhando algo. Graças a Deus tive uma trajetória bacana, que eu sou grato demais. E até hoje, né? Até hoje no futebol, futsal, enfim. Mas futebol na minha vida, uma bênção de Deus. Graças a Deus. Você tem alguma coisa na lembrança referente a o que você fazia de condicionamento físico, né? Você está com quantos anos hoje? Hoje eu tenho 34 anos. 34, tá novo, tem 10 a mais que você. Mas, não sei se você vai lembrar, porque eu não tenho muita memória de alguns detalhes, né? Mas você tem alguma lembrança referente ao condicionamento físico? O que vocês faziam? Se já tinha isso na época, quando você entrou com o Macalé? Frê, no Macalé eu me recordo muito de trabalho com bola. Trabalho técnico, trabalho com bola. Fiquei um tempo com ele, depois passei para o Sucena, no 3 de maio. E aí que alguns olheiros me viram, né? Olharam para mim e falaram, esse garoto tem facilidade, vamos trazer. Fui para fechar com o Noroeste de Bauru, já um time profissional de primeira divisão. Era para eu ter ficado ali. Veio um empresário e me levou para o Corinthians, que a base era em Itaquera. Sim. Então, isso com quantos anos? Eu já estava com 15, perfeito, com 15 anos. Aí fiquei 1 ano lá. Treinando com a base do Sub-15. E aí sim eu aprendi realmente o que é atividade física, o que é se preparar, o que é querer melhorar, trabalhar da maneira certa, né? Aprendi lá e depois voltei para o Noroeste e a sequência foi... Não, legal, porque é o que você falou, né? A questão do dom. Algumas pessoas realmente têm uma facilidade maior com habilidade, tática, técnica do futebol ou de outra modalidade que for, né? Perfeito. Mas a parte física, ela é treinável, né? Então a gente precisa ter um acompanhamento mais específico. E aí você já
sentiu isso no Corinthians. Sim, O sim. time profissional, ele tem uma outra... Então, porque mesmo na hora que você começa na base, né, Frei? Tudo é competição, muito competitivo. E assim, é o que você falou, o esporte é coletivo. Sim. Eu acredito muito no dom, só que eu também acredito muito no esforçado. Que, na minha visão, quem é esforçado chega mais longe do cara que só tem o dom e não tá nem aí para nada. Então, desde cedo, eu entendi que vai ter que correr bastante, vai ter que se preparar, vai ter que ter o sono, vai ter que ter alimentação. Enfim, é uma coisa que anda trelada, né? Trelada. Não adianta o cara ser um craque e não fazer nada disso. A gente vê alguns exemplos hoje até aí, né? Que a disciplina leva ao sucesso maior, né? E a falta da disciplina Meu Deus. prejudica. Né? Prejudica. Então a gente acaba Bem tendo isso aí. Perfeito, perfeito. Com 15 você foi para lá. Antes de falar na fase profissional já, Sim. eu queria que você falasse um pouquinho, como eu expliquei para vocês aqui na cidade de Brotas, a gente está falando e gravando daqui. Sim. Você tem um projeto para crianças aqui na cidade, é isso? Isso. O que acontece, Frei? Graças a Deus, a minha família sempre falou, Felipe, tudo bem, você vai querer estudar, você vai querer jogar, mas você tem que estudar também. E aí, o início da minha carreira foi muito bom. Tanto é que muita gente imaginou algo, né? Sim. Tudo bem, não aconteceu conforme foi. E eu falei, estudar, eu não quero, eu quero entrar de cabeça nisso, que pode ter sido um erro, mas hoje eu sou corretor de imóveis, né? Formado. E o que acontece? Depois que eu parei, existe um sindicato, é o Sindicato dos Atletas, que tipo assim, eu não sou formado em educação física, mas eles têm uma liberação por conta de eu ter ficado no mínimo 5 anos atleta profissional, em prática, eu posso ser monitor esportivo. Legal. Então, monitor esportivo. Eu não posso dar um treino físico. Então, tipo assim, eu sou apaixonado por futebol. E você também jogou. A gente vê isso, você isso sabe. é legal. Então, tipo assim, o futebol, o que é? Fundamento e o famoso abacaxi, que a gente chama, né? que é a parte física. E o que acontece? O fundamento, querendo ou não, você ativa um pouco a parte física. Então, eu sou corretor de imóveis e personal soccer. Então, é esse trabalho que eu faço com os meninos que estão iniciando, que tem alguns já na base do 15 de Jaú, outros no Monte Azul Paulista, que poucas pessoas sabem. E também trabalho com adulto, porque assim, o cara, estilo assim, você sempre jogou. Você fala, nossa, eu queria bater uma bola. Ou eu queria fazer 2 vezes na semana um trabalhinho de fundamento e finalização. Esse é meu leque, esse é meu ramo, né? Sim. Então é bem isso. A questão da tática mesmo, então, dos fundamentos. Isso, né? fundamento, Isso é muito legal. tática, técnico. Importantíssimo ter alguém com uma experiência como você teve, né? Obrigado. E você tem ainda, né, nessa bagagem aí. Sim. Passar isso é muito legal, né? Hoje você está com uma quantidade de crianças. Perfeito. Isso. Hoje eu tenho 25 alunos. 25 alunos que eu adoro demais e, tipo assim, faço de tudo para não perder treino, né? Sim. E tem alguns pais que também veio nessa, porque legal. Pai que é apaixonado pelo esporte, nunca teve um trabalhinho diferente. Então, assim, amo demais o que eu faço, sabe? E também eu não vejo ter 7 mil alunos. Não é isso. É o trabalho artesanal, sabe? É aquele trabalho aos poucos, que lá na frente vai ser recompensado de alguma maneira. Sim, vendo algum garoto jogando em alto nível, que não é fácil, ou algum garoto que me encontrar na rua e falar, meu, eu lembro dos nossos treinos e que bacana, sabe aquelas coisas? A gente tem isso hoje com os nossos professores antigos, então. Isso que é legal, né? Tem isso. Você está com qual idade hoje, lá da parte criança? Sim, da parte de criança, eu tenho os dos 7 até os 15. Legal. 7 até os 15. E o interessante é que você, com essa experiência que você tem, não é só na parte prática, você tem contatos, né? Perfeito. Isso que é legal para essa criançada que está fazendo. É uma coisa que, é aquilo que você fala, vivi isso, né? Então, graças a Deus, todos os lugares que eu passei, sempre fiz muita amizade, não tenho inimizade nenhuma. Então, assim, sempre está conversando, sempre está falando. E, Frei, o que é interessantíssimo, e eu acho o máximo, que tipo assim, estou com 25 atletas, né? 25 alunos. 20 são de 7 a 15. Sim. Todos eles sonham em ser jogador. Que é o que eu tive, que é o que eu acho que é. Então, tipo assim... Eu vejo... O Brasil é assim,
né? A cultura brasileira é assim. Sim, sim, E aí, sim. tendo uma referência de um professor desse porte, então, mais ainda, você anima mais a criança. Perfeito, né? perfeito. Isso é muito legal, né? É uma coisa assim, eu sou apaixonado por esporte. É que o futebol, né? Desde sempre, desde sempre. Mas, cara, você precisa ver a vontade, o desejo, as conversas, sabe? Sim. E aí os pais vêm, comentam, as mães, Felipe, olha, falou isso, falou aquilo. Então você vê que você está agregando na vida de uma criança, na formação de uma pessoa, né? Sim. Formação de um caráter que é importantíssimo. E é legal o esporte que ele traz uma disciplina. E essa disciplina ela vai servir tanto para a parte física, né? Porque é uma base dos 7 anos para frente, onde o nosso corpo está sendo moldado e você vai moldar uma saúde mais adequada para o futuro de uma criança que é ativa, né? Tem a e ver, principalmente a questão da regra, né? Que a gente tem percebido que alguns momentos as crianças não estão mais com tanta regra assim. Então é legal ter, né? Ó, de tal dia, tal hora, você fazer isso, fazer aquilo. Isso é legal para a criança. Importantíssimo. E eu sou totalmente a favor. Sim. Devia ter muitas escolinhas de todas as modalidades. Legal. Porque tem que ter esse incentivo ao esporte. Né? E assim, Frê, você já é formado no ramo, você entende mais a fundo do que eu. Mas assim, você sabe que tem que treinar? Sim. Importantíssimo. Sim, Eu sigo, assim, né, que é uma referência para mim, o Zé Roberto, né, seleção brasileira. Ele tem uma frase que eu acho que é impecável, essa frase. Ele fala assim que a vontade de se preparar tem que ser maior do que a vontade de vencer. Então, eu sigo ele, eu sigo muita coisa que ele fala. Cara, é a mais pura verdade, entende? Então, vamos dizer assim, disciplina. Quando eu comecei com os meus alunos, eu colocava uma camiseta amarrada no ângulo e falava, quem acertar vai ganhar um Gatorade, quem não acertar não vai. Então todos vão ter 10 chutes. É óbvio que alguns não acertavam. E então, eu acho que trabalhar... Mas o desafio, né? Desafio, até a própria frustração desde o início é importante, perder, né? Aprender a perder, né? Saber, né? E, por fim, hoje, todos os desafios, todos os treinos, é assim, no próximo eu vou melhorar. Não deu certo hoje? Levanta, no próximo melhora. Então, eu bato muito em cima disso, sabe? Fico muito esperto aos meus ídolos, né? Que é Zé Roberto, Diego Ribas, uns caras que, né, outro patamar, mas que eu levo pra mim e tenho certeza que só agrega. Só agrega e a molecada dando sequência. Zé Roberto, eu lembro de uma história dele, uma não, né? Várias vezes eu já escutei essa. O time, quando entrava em férias, ele não parava de fazer os treinamentos dele. E quando tinha o retorno para o time, ele era o único que estava em forma. Sofre menos, né? Exatamente. Então, a disciplina dele levou ele a jogar com não sei lá quantos anos até. Sim, eu acho que 46, 47, eu acho. Olha isso, que extraordinário. Hoje tem jogador aposentado com 30 e poucos. Né, profissional que a gente está vendo que já com 30 e pouco já está sofrendo, que já está quase aposentando. E Frê, jogando em alto nível de lateral esquerdo, que você sabe. Então, é um preparo físico muito grande. É extraordinário ver. Eu sou apaixonado no alto rendimento, né? É óbvio, o futebol, mas qualquer estilo de alto rendimento, o esporte eu gosto muito. E é uma coisa que é o que você falou. O aluno, a criança, o adolescente, o adulto quer, vai ter resultado. Né? Plantou abacaxi, vai nascer abacaxi. Não vai nascer morango. Não vai nascer morango. Né? Então é isso que eu levo para a minha vida e para a vida deles também. Sim. Isso é importante. Eu vejo, eu que faço triatlo, estou acompanhando mais o triatlo. Joguei muito tempo por futebol e fazia... Jogava muito, né, Fê? Jogava muito. É bondade sua. Eu tive o prazer de jogar, sempre, muito bom. Mas eu sempre fui esforçado, eu nunca fui bom, eu sempre fui esforçado. Um pouco diferente. Você sabia. Mas eu percebo que eu acompanho alguns amadores e profissionais do triatlo hoje, e eu gosto de ver história, ver tudo mais, né? A grande maioria elite hoje é quem tem um hábito de treino há muitos anos, ou seja, já vem de criança fazendo essa base, já vem crescendo. E chega num determinado momento que está com a aptidão física excelente. Então a escolinha é muito legal, né? Eu falo que a base é o principal. O início, né? O início. Para ensinar, para moldar, para levar. E é interessantíssimo isso. E, Ofrê, eu me recordo quando eu disputei a minha primeira Taça São Paulo. Tinha um treinador em Bauru. Olha que nós vamos entrar no assunto profissional.
tinha um treinador em Bauru que ele falava, e cara, eu lembro muito dele. O cara impecável, o cara entendia muito de treino, preparador físico. Sim. Ele falava assim, pra você ter uma noção, Frei, hoje melhorou muito as coisas, né? Assim, o estilo de treino vai mudando, né? Mas a gente dava... a gente chegou a dar um exemplo não, um fato mesmo, 15 tiros de 1.000, um período, para jogador de futebol. Só que aí você pega um lateral esquerdo que já tem a canela fina, que ele tem facilidade. Aí você pega o centroavante, que sofre um pouco mais. Enfim, todos treinavam da mesma maneira. Só que ele falava, treinou? Não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. Treinou? Vocês vão lembrar de mim para sempre. Que é que você está falando com maestria, né? Que você entende. Exatamente. E posso falar sempre, cara. Às vezes eu vejo alguns amigos que jogou e fala assim, eu tô parado. Mas a memória muscular, a volta... Com certeza bom, né? Nossa, só agrega mesmo. A conversa é essa, sabe? Agrega demais. Não tenha dúvida disso. E ele sempre falava, sempre vocês vão me agradecer, porque a forma de uma pessoa sedentária iniciar, ela vai sofrer mais que vocês estiverem até parado um ano. Vocês vão sofrer, mas assim, vocês já vão estar um pouco sempre mais à frente. O corpo só evolui. Se você estimula, ele evolui. Ele pode até regredir um pouco, sim, mas ele está ali, né? A informação está ali, né? Felipe, seguinte. Paramos na sua história aí, com 15 anos você foi para o Corinthians. Perfeito. A partir dali, você já foi para algum outro time ou como é que foi a sua história aí? Aconteceu dessa maneira, Frei. Com 15 eu fui para o Corinthians e aí eu fiquei 1 ano. Onde é o estádio do Corinthians hoje, lá era a base antigamente. Cheguei lá. Tipo, o metrô é aqui embaixo e a base é aqui em cima, né? Sim. Um sonho, né? Realização sempre. Meu pai, minha mãe sempre me ajudando, a família. O Parque São Jorge é no início da Marginal, aonde era no final da Radial Leste, sim, que é Itaquera mesmo. Sim. E aí eu fiquei 1 ano lá, disputei alguns campeonatos, viajei o país todo. E aí voltei para Bauru, que saiu uma conversa que talvez eles queriam me emprestar, só que conforme eu já também eu não poderia assinar contrato, que eu tinha só 15 anos. Aí eu voltei para Bauru, e aí eles falaram, não, a gente pretende ficar com você aqui, vamos ficar. Aí foi o meu primeiro contrato profissional, que aí eu já tive salário, né? Primeiro ano um valor, segundo ano outro valor e terceiro ano outro valor. Aí eu cumpri 1 ano e meio. Sim. E aí 1 ano e meio, aí eu disputei 2 taças pelo Noroeste, Taça São Paulo, que é um baita de um campeonato, né? E a gente se preparava demais, Frei. Você ia se amarrar demais nas preparações, cara. E aconteceu isso, cumpri 1 ano e meio, aí eu fui pro Palmeiras, mas eu não fui vendido. Eu fui numa situação de um teste para ficar. Entendi. O pessoal tinha falado, não, a gente tem interesse, mas a gente gostaria de ver como que é. Foi um outro jogador vendido na ocasião, que é um grande amigo meu, que é o João Arthur. Ele foi vendido. Eu e o Wellington Silva, que esse também ficou jogadorzão, né, que a gente fala, né, esse virou de verdade. Sim. Foi eu, ele, e depois mandou vários atletas do Noroeste. Eu acho que permaneceu eu, ele e mais alguns. Só que eu assinei um contrato de 1 ano, aí renovei, fui muito bem e renovei. Aí assinei o contrato de 2 anos, só que no primeiro ano eu tive uma lesão. Eu tive uma hiperextensão no joelho. E aí que foi meu primeiro baque, sabe? Porque engordei, fiquei um tempinho parado, dei uma engordada, não estava treinando direito. Você tinha quantos anos aí? Eu estava com 18. E aí me lesionei, me recordo até hoje. Palmeiras e São José dos Campos, num campo que eu fui muito bem contra o Internacional de Porto Alegre com o Noroeste. Eu até me recordo que um amigo meu falou, nossa, Felipe, você foi tão bem naquele jogo da taça e depois você se machucou no mesmo campo. Puxa. E foi bem isso, foi um campeonato sub-20, juniores, paulista com o Palmeiras, foi a primeira lesão. Aí você ficou quanto tempo parado? Então, na realidade, os médicos, não precisei fazer cirurgia a princípio, fiquei 3 meses. Voltei a fortalecer, sim, só que tinha muita dor. Aí eles entenderam que destacou uma cartilagem. Só que o meu joelho era firme, sabe? Ligamento cruzado, tudo que eles falavam, Felipe, tá firme. Então, acredito que... Aí, depois de 3 meses, fizemos a artroscopia.
teve que fazer. Aí fez bem a mais artroscopia, difícil. tirou, Você aí ficou eu um ano esperei. parado. Olha, para voltar a jogar, quase parado foi mais de 8 meses. E aí, o medo, né? O medo de voltar. É inconsciente o medo, né? De forçar, de fazer um Sim. movimento mais Sim. brusco e acabar tendo Sim. uma... Só que eu sempre falava, vou voltar. Vou voltar no meu tempo, mas vou voltar. Só que a alta performance é isso, né, cara? Não é no seu tempo, né? É no tempo que... Mas, enfim, foi muito bacana. Não E me aí arrependo. você chegou a voltar. Cheguei a Chegou voltar. aí pra algum time, como é que... Então, aí renovei com o Palmeiras, fiquei mais um ano. Aí me lesionei de novo treinando com um profissional, treinando com o Muricy Ramalho, no CT da Barra Funda, do Palmeiras e tal. Aí voltei, fiquei bem, fiz alguns treinos com o Felipão, mas não joguei no profissional. E aí o meu empresário na época falou, Felipe, volta para o Noroeste, que você vai jogar a primeira divisão aqui e vai dar tudo certo e depois a gente volta. Porque o que acontece, Frê? Quando eu estava no Sub-20 do Palmeiras, eu estava muito bem, sabe? Isso que estava todo mundo muito feliz, eu mesmo, família. E aí até meu empresário falou, Felipe, se não der certo aí, eu vou vou te colocar em outro time. Sim. Só que as lesões, foi a primeira vez que eu tive um probleminha de engordar e não entendia, porque a cabeça de um cara de 18 anos, graças a Deus nunca usei nenhum tipo de droga, nem beber eu bebo, e, enfim. Isso mas é diferente a cabeça sua com 18 anos e a cabeça sua hoje, né? Sim. E eu achava que eu ia voltar, tudo mais, enfim. Voltei para o Noroeste. E aí eu fiquei sem jogar, não consegui jogar. Porque voltei bem acima. Sim. Então, tipo assim, falta de profissionalismo, porque eu não consegui chegar, né? Sim. E sempre com aquela conversa, fico preocupado em me machucar e tal. Só que, cara, Deus é perfeito na minha vida, na vida de todos nós. Eu me recordo que eu estava com 20 anos, estava triste assim, pô, não é? Corinthians, né? Nossa, todos os Uma lugares, já grande, tinha umas histórias, já de ter ido para fora do país, só que eu não quis ir, porque era muito longe. Japão, por exemplo, quando criança, mas eu falei, mãe, não tô afim, não vou. Só que aí eu falei, cara, quer saber? Qualquer coisa, tá tudo bem, eu paro e... Sim. Né? E, cara, eu treinando com o time da primeira divisão do Noroeste, e só os jogadores, que eu tenho muita amizade, mas só os caras de elite, né? E, Frê, sabe quando você tá tranquilo? Então a bola vinha, eu dava de chaleira, a bola vinha... Um cara da Bielorrússia me viu. Eu não sabia o que era Bielorrússia, cara, para ser sincero para você. Falei, o que é isso, né? Eu não imaginava. Cara do céu. E, assim, como o início foi muito bacana, teve algumas promessas que não foram cumpridas, e infelizmente eu não sou o primeiro e nem o último, né? E aí, acabou o treino, o cara veio me conhecer com um tradutor e falou, você gostaria de ir para a Bielorrússia? Eu falei, gostaria de ir. Mas eu não sabia. Aí ele virou para mim e disse assim, cara, eu te provo tudo, é sério. Ele virou para mim e falou, vai no refeitório, o time que está jogando contra o Barcelona na Champions League, você vai para esse time daqui a um mês. E eu pensei assim, eu falei, cara, tudo bem. Aí eu já estava mais com a cabeça boa, tranquilo, né? Eu falei, não, beleza. 20 anos. Fui no refeitório, realmente. Estava jogando Barcelona, no Camp Nou, né? E Baté Borisov, da Bielorrússia. Aí eu fui pesquisar, cara. Falei, cara, é o melhor time do país. Antiga União Soviética, Parari, Parará. A minha mãe, né, que sempre foi um anjo na minha vida, liguei para ela, ela já pesquisou, ela já entrou, os caras já entraram em contato com ela. Frê, de coração, deu 15 dias, chegou a carta convite. Chegou a carta convite, e aí eles disseram assim, a gente não chega para contratar jogador sul-americano de cara, porque já aconteceu de não se adaptar. Por quê? Lá vai jogar menos 25. Então, assim, aconteceu isso. Então, vamos com a gente, fica conosco. E a pré-temporada é na Turquia. E aí a gente se acerta e tal. Cara, pra ser sincero pra você, sonho de criança. Eu sou palmeirense, né? Então, tipo assim, eu comecei a analisar. Eu falei, cara, tá dando tudo certo. Porque consegui chegar no Palmeiras. Não joguei no profissional, mas treinei. Treinei com os ídolos. Vi lá, tive um pouco de convívio. Fiquei 2 anos lá. E aí, depois de um tempo, Europa, né? Que eu acho que toda criança, né, sonha em jogar fora do país. Então, foi uma bênção, cara. Fiquei um tempo lá.
voltei, não deu certo a venda, não encaixou a venda, mas assim, existia um interesse, foi isso que eu fiquei satisfeito. Sim. O interesse da parte de lá existiu, então meu trabalho eu desempenhei. Sofri muito, sabe, Freire, porque a distância também sempre judiou de mim, sabe? Sim. Eu sempre fui muito apegado com a mãe, com as irmãs, com a família toda, né? Meus tios, meus primos. Sim. Então, tipo assim, sofri. Mas, cara, de coração, você me conhece há um tempo, me sinto realizado, sabe? Nossa, É que gratificante, história gratificante. Muito legal. Voltei, terminei o contrato com o Noroeste e não renovei. Não deu certo essa Isso, quando transferência. você voltou, você tinha quantos anos? Eu tava com... Não, fiquei pouco tempo lá, eu fiquei um mês. Foi mais de 20, adaptação 21 mesmo, 21 anos, isso. Aí não renovei. Aí, Frei, eu comecei a rodar em time pequeno. Que, perdão da palavra, assim, a gíria, é time pequeno. Sim. E aí é complicado, cara. Porque assim, se já vai chegando a idade, e aí a gente, quem gosta e ama futebol, fala, meu... E eu tinha muito aquilo comigo, Frei, eu não vou desistir. Sim. Eu não vou desistir. Eu não vou. Realmente eu não desisti, para ser sincero. Só que, Frei, chega uma hora, cara, que você não aguenta mais, cara. Porque se começa a analisar, né? Eu nunca fui um cara de pensar muito, mas conversando com os meus primos, com as minhas irmãs, com a minha mãe, com os meus tios, né? Eles tentavam colocar para mim, tipo assim, Fê, foi maravilhoso, foi mágico que você viveu. Só que não conseguiu dar sequência e ok. Sim. E isso não é um fracasso, isso é um aprendizado. E eu falava com eles, eu não levo para o lado do fracasso, só que eu acho que eu tenho que tentar um pouco mais, sentir um pouco mais na pele. Só que, Frei, imagina você com 16 anos ganhando R$3.000 e você com 23, 24 ganhando R$500. E alguns lugares do futebol brasileiro é muito ingrato por isso, né? Cara, só trabalha, treina e é muito complicado, né? Você entende? Agora, Felipe, foi culpa minha? Não, sem problema. Eu reconheço, pode ter sido culpa minha, sim. Tenho milhões de histórias para te contar. Mas assim, eu tentei, sabe? E aí fiquei um tempo parado também. Foi quando eu tive o meu último convite, que apareceu um time do sul mato-grossense, aqui do Pantanal, que é o Corumbá, corumbaense, né? É ali em Corumbá. Legal. E aí jogava a primeira divisão e foi uma bênção. Joguei o campeonato todo e voltei e aí não me empreguei mais. E aí parti para esse lado que legal. Você disse. Cara, que história maravilhosa. Eu... Não é fracasso, na minha opinião. O futebol no Brasil, na verdade, ele precisa, desde sempre que eu acompanho isso, eu como formado, como professor de educação física, a base ela precisa ser um pouco mais bem elaborada. Né? Cuidado. Porque desde sempre é futebol, treino, futebol, treino. A pessoa precisa ter, a criança precisa ter, na fase de desenvolvimento do corpo, precisa ter um fisioterapeuta, precisa ter um professor de educação física voltado para fortalecimento, precisa ter tudo isso. Cuidar, E na nossa época, isso há 10, 15 anos atrás, não tinha. Não existia. Não tinha. Não existia. Hoje é mais comum. Né? Podia ter para os profissionais. Sim, não tinha. Então, perfeito. Não vejo como culpa sua, porque realmente você não tinha esse conhecimento. Né? Não era passado que é necessário. E aí, no auge seu, você teve a lesão. Então, foi bem um azar. E, ou melhor, pode ser. Foi o que Deus não quis. Isso, então, Deus quis outra coisa para você. Né? Então, acaba que você... Bem isso aí mesmo. Porque o físico, ele é muito importante. Né? E nessa época, quando você foi para Bielorrússia... Sim. Você chegou a ter um acompanhamento diferente daqui, Europa, Brasil? Você percebeu alguma diferença? Preparo físico, assim? Eu percebi o seguinte, aqui no nosso país, 2 períodos, a maioria dos dias. Lá, um período muito bem treinado, sabe? E, obviamente, o staff que tinha na comissão técnica, você via que era pessoas iguais a você, assim, capacitada, falando de... Pra você ter uma noção... O profissional que é contratado Eu me recordo quando chegou a musculação no futebol. Eu me recordo que eu era molecote. E aí você vê as pessoas treinando e melhorando. É o que você falou, tem que cuidar. Então eu me recordo uma diferença, assim, bem, posso te dizer, bem diferente, uma coisa da outra. A qualidade
e não quantidade. Mesmo porque também, né, Frei, eu tava disputando um campeonato, né, que você vê que Pois é. é chave de grupos. Milan, Bate Borisov, Vitória Pilsen da República Tcheca. Sim, já ouvi. e Barcelona. Então, então os caras alinham, né? Você chegou a pegar umas camisas de presente? Não, da eu galera? assisti um jogo, cara. Assisti um jogo Nossa, da vontade de Champions, entrar, né? mas também foi a realização do sonho. Mas eu lembro que quando eu fiquei um tempo no Rio Branco de Americana Sim. e tinha 16 anos, eu acho Sim, que sim. tinha mais ou menos na época. 2 períodos que o Felipe falou é que treinava de manhã e treinava à tarde. E eu já peguei esse período aí. Eu estudava à noite. Eu tinha um hábito diferente na minha vida. Subir escada também, Frei? Aí, ó. Meu Deus do céu. Tá entendendo, né? A escada e a arquibancada, né? Para quem conhece a Americana... Fiquei um tempo ali, lá, fiquei um tempo ali. eu acho exagero. Aí, ó. Porque eu tinha 16 anos, meu corpo não estava formado completamente. Sim. Treinava de manhã forte, almoçava... Descansa um pouquinho. Treinava... É. Quem falou que eu queria ir para a escola depois da noite? Não ia, entendeu? Não ia. E eu fiquei poucos meses fazendo isso. Sim, sim. Falei, eu não vou dar conta. E foi pelo desgaste físico e emocional que eu falei, eu vou embora. Aí esgota. Aí eu falei, para mim, Deus... Esgota. Então, assim, a cultura do Brasil tem que mudar um pouco, né? Nesse Eu sentido. acho. E é que você falou, ó, que bacana, você sentiu na pele e agora, Sim. depois de um tempo, você fala com Hoje maestria eu avalio... sobre o que você viveu. Exatamente. Você fala, meu, se fosse eu, ia ser diferente. Sim. Enfim, é importante. Nossa, importantíssimo. demais. E hoje, você tem um hábito de qual modalidade? Você faz outras modalidades fora o futebol? Porque eu sei que você joga futsal. Sim, sim. E eu já vi que você jogando futevôlei. O que você sim. tem de hábito hoje aí? Ô, Frê, o futebol é o carro-chefe, né? Sim. Eu tenho futebol, eu gosto de todos os esportes, brinco no tênis, cheguei a dar aula de futevôlei também, me capacitei para isso, Sim. cheguei a dar aula, fiz uns cursos e tal. Só que, cara, uma coisa que é muito bacana o futebol amador cresceu demais. Sim. Então, falando da saúde, né? Sim. Falando de se preparar, cara, não é qualquer um que joga hoje no futebol amador. Então, assim, você acredita que eu brinco, tênis, eu brinco, onde você me chamar? Ô, vamos jogar vôlei? Vamos. Ô, vamos fazer alguma... Vamos. Só que, assim, eu também prefiro treinar pro final de semana, você acredita, cara? Então, faço os meus treinos, fortaleço, musculação, importantíssimo. Eu ia te perguntar isso. Você faz musculação? Faço. Como é que tá o joelho hoje, depois de... Ô, Frei, eu até converso muito com os amigos, as pessoas mais próximas. Eu sempre treinei muito forte perna. E É importante. desde a minha primeira lesão, aí o médico falou, Felipe, você vai jogar. Para alta performance, tá ok seu joelho. Talvez se você for conversar com algum médico que não é esportista, ele vai falar, nossa senhora, seu joelho vai cair. Não, nada a ver. Mas tá legal. Sim. Só que ele sempre falou, permanece a perna forte. Sempre muito forte, sempre equilibrado, porque é onde começa tudo e é o que você vai sempre usar. Então, Frei, eu assim, a parte de cima eu não sou de treinar muito, até preciso, né? É visível. Nem precisa, mas é... Só que é uma coisa que eu pego, assim, pelo menos 2 vezes na semana. Não é fortalecer, é musculação mesmo. Treino de porque o hipertrofia, fortalecimento, todo esse tempo que eu percebi, fortalecer, você pode fortalecer direto. Alguns treinadores me falavam, né? Mas o treino de hipertrofia é importante, porque é onde vai te dar estabilidade, força, enfim. Sem dúvida. Trabalho de força. Isso você fala melhor do que eu. Cara, muito legal, muito obrigado. Foi maravilhoso saber. Eu já sabia de, acho que 90% da sua história, porque aqui na cidade a gente se conhece há bastante tempo. Sim. E eu acompanho você há muitos anos. Obrigado demais. E eu queria que você deixasse aí, de repente, não sei se você está aberto a novos alunos na escolinha. Sim. Deixa ali aonde você vai, onde você fica, o seu contato. Depois a gente deixa também o seu telefone embaixo aí, para alguém que tiver mais interesse. Meu filho logo tá lá com você também. Obrigado de coração. Será um prazer. Frei, é assim, eu trabalho em qualquer lugar. Pode ser no quintal da casa da pessoa. Pode ser no parque da cidade, da nossa cidade, Brotas. Sempre visando a parte técnica e tática. Não é a parte física. Eu atendo pelo meu Instagram, pode me chamar, que a gente conversa, bate um papo, não tem problema nenhum, Felipe Barreto, né? Legal. Vai chamar eu no WhatsApp, pode me ligar, estou à disposição. Obviamente que eu quero ter mais alunos, sim. Estou muito
à disposição mesmo e seguir porque eu acho que a gente tem que sempre ir caminhando para as coisas boas acontecerem. Legal. Cara, eu acho que você tinha que escrever um livro, viu? A história é muito legal. Cara, muito obrigado, Frei, imagina. Obrigado do seu satisfação. tempo aí, de ter ficado aí conversando com a gente esse tempo. Que Deus abençoe, que leve aí muitos e muitos anos de esporte, de incentivo, que é um exemplo maravilhoso para todo mundo. Cara, Frei, valeu muito obrigado, uma honra para mim. valeu. Eu que Deus agradeço. abençoe, que você continue com esse projeto maravilhoso. Amém. Gente, Amém. vamos acompanhar, que aqui entende do que está falando. Galera, mais um Fôlego 10, episódio 3 finalizando. Até o próximo. Valeu!